Que bom louvar ao Senhor nesta manhã, neste domingo frio, gelado, mas os nossos corações aquecidos com a graça do Senhor, com as canções já cantadas, aquecidos porque o Espírito Santo de Deus está aqui, aquecidos porque a graça do Senhor nos encontrou e as verdades da palavra nos fazem ter esse sentimento de que nós temos a vitória no Senhor, amém? Que bom podermos ter essas contemplações e celebrar ao Senhor de diversas formas. Hoje, nessa manhã, nós vamos refletir rapidamente em um salmo bem conhecido para muitos. A partir desses salmos, vários hinos foram criados, vários cânticos foram criados. E talvez você conheça um deles que diz: celebrai com júbilo ao Senhor. É isso? Quem conhece esse cântico? Antigo um pouco, mas traz uma verdade bíblica. É um versículo, fazem parte de uma série de versículos, de um capítulo 100. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 100. Vamos ler rapidamente esse trecho. Você que está em casa, mesmo que a sua versão seja diferente, então, olha só a instrução da técnica, tirar o microfone um pouquinho. Assim? Joia. Mesmo que a sua versão seja diferente, vamos ler juntos. Não tem problema, acompanhe aí cada detalhe, vamos extrair algumas lições importantes e aplicar na nossa vida hoje, aplicar algumas questões aqui importantes para a nossa dinâmica como igreja, no culto ao Senhor. Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos teu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graça e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nesta manhã, nós pedimos que a ação do Teu Santo Espírito venha nos visitar, que a presença do Senhor, que já está aqui, venha constranger o nosso coração, venha transformar e providenciar mudança em atitudes, em atos que nós podemos simplesmente pensar e colocar diante do Senhor, entendendo que é possível, Pai querido, mudanças e transformações, e dessa forma nós saberemos que o Teu Santo Espírito que habita em nós fará de nós, Pai querido, fará em nós seres cada vez mais parecidos com o Senhor, e que a gente consiga viver dessa forma, nessa perspectiva, alegrando ao Senhor, buscando ao Senhor e celebrando juntos aqui, de forma presencial, e também aqueles que estão acompanhando nas suas casas, que consigam celebrar com alegria, porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós podemos também refletir a respeito das suas misericórdias, da sua fidelidade, do seu amor constante. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 100 é uma convocação para louvarmos ao Senhor, é um convite para que você louve ao Senhor com alegria. Essa convocação ela não está limitada a um grupo específico na história, a um espaço. Ela é alvo da realeza do Senhor, é reconhecimento de quem Deus é, e não está endereçada apenas a uma nação, não está endereçada apenas à nação de Israel, como nós vemos na expressão do versículo 1, que diz a todos os habitantes da terra. Nós podemos também aprender que o Salmo 100 é uma condensação de uma parte ampla do ensino da palavra ao povo de Deus. Isso acontece através de Moisés, através dos mandamentos, isso acontece através dos profetas, isso acontece pelo próprio Messias, próprio Jesus Cristo. E acontece também pelos apóstolos. Vamos pensar em alguns links, algumas conexões. Através de Moisés, como eu falei, quando Deus está a revelar os 10 mandamentos, em Êxodo
20, versículo 1 e 2, diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Veja um link com o versículo 3 do Salmo 100, que diz: Sabei que o Senhor... O que está escrito aí? Sabei que o Senhor é Deus. Nós temos um link também com os profetas. Nós vemos também essa ligação com o próprio profeta Abacuque, quando em uma tão conhecida expressão no capítulo 3 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o fruto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gados nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aqui nós temos uma situação que muitas vezes nos causa estranheza, que é a alegria em tempos difíceis. É um exercício para nós isso. Isso faz muito parte do nosso cotidiano. Até mesmo porque, por exemplo, ontem nós estávamos aqui, eu não estava aqui, mas o culto da juventude estava acontecendo aqui. E havia, assim, um certo nível de alegria, porque quando os jovens se encontram e a palavra do Senhor está aqui falando através da mensagem dos louvores, há alegria e há entusiasmo. E logo que os meninos saíram aqui, o Edion junto com a sua turma, eles foram assaltados aqui pertinho da igreja. E a alegria, a potência da alegria acaba sendo reduzida. Mas eles não deixaram de estar aqui hoje. Parabéns, meninos. Que Deus abençoe. O Edion sem documento, sem carteira, sem nada. Deus vai dar um jeito, né? Precisa dar, porque tem que casar, né? Precisa de documento para casar também. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, nós passamos, esse é um exemplo simples do nosso cotidiano, mas são vários os exemplos e as tensões que nós passamos e a intensidade de tristeza. Mas a Bíblia diz que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. E nós desfrutamos. Esse salmo ele traz esse convite para que possamos desfrutar assim com alegria, celebrar ao Senhor com alegria. Um outro link é através de Jesus Cristo. Quando Jesus, podemos lembrar, né, na passagem de João 4, Jesus ali com a mulher samaritana, e estão ali dialogando, né, e a pergunta para Jesus é: qual é o lugar legítimo, qual é o lugar verdadeiro da adoração? E o trecho fala, né, do versículo, se é em Samaria, se é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém, como defendiam os judeus. E Jesus responde: mas virá o tempo e que de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E o texto continua dizendo que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E com essa resposta você pode perceber que Deus estaria agora à procura de verdadeiros adoradores que adorassem em espírito e em verdade. E a resposta de Jesus promove esse deslocamento. Ela já não aponta para um lugar, para uma condição, um espaço geográfico, mas ela aponta para o interior do coração. Ela aponta para o íntimo, ela aponta para o lugar secreto onde a pessoa consegue contemplar Jesus e adorar em espírito e em verdade. E é assim que Jesus nos encontra. É assim que nós encontramos o Pai, quando estamos com o coração contrito, quebrantado. E isso nos aproxima do Espírito do Senhor. Nós também podemos fazer um link desse trecho com os apóstolos, lá na carta de Paulo aos Romanos. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a nossa adoração ao nosso Senhor, ao Senhor Jesus, ela deve acontecer de forma racional. Muitos são os debates ao longo da história como que deve ser o culto, a respeito do formato, da liturgia. Mas o que é interessante ver na palavra, e é algo inquestionável quando nós lemos a palavra, é que nós somos seres criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados com um objetivo, com um propósito.
E dessa forma essa adoração acontece. Você está aqui para adorá-lo. E isso está acima de qualquer discussão sobre o formato, sobre o jeito. Você está aqui para adorar ao Senhor. E quando nós estamos aqui, essa adoração envolve a nossa mente, envolve as nossas emoções, envolve a nossa volição, a nossa decisão. E nós decidimos, obrigado Joel, que Deus abençoe, nós decidimos que nós devemos nos aproximar do Senhor, aquele que é o nosso Criador. Eu acredito que o Salmo 100 também tem muito mais a ver com a expressão de uma disposição interior nossa, coerente, verdadeira, que parte dessa decisão, que parte do coração, encontra o coração de Jesus. E o convite desse salmo é: celebrai com júbilo, celebrai com alegria. Por isso que tanto aqui neste espaço, tanto você que está na sua casa, enquanto você acompanha esse culto, enquanto você adora na sua casa, esse tempo é um tempo de alegria. Por isso que nós chamamos de celebrações. Nós estamos juntos para adorar a Deus. E o Espírito que há aqui nos alegra. O Espírito que há aqui, o Espírito do Senhor, nos traz entusiasmo. E mesmo passando às vezes por momentos no qual nós estamos passando, tantas restrições, e são máscaras, é álcool, e é tanta coisa para se pensar, nada impede o movimento do Espírito. Porque o movimento do Espírito é feito com alegria. Então, quando a gente observa essas conexões, nós também podemos ver, e eu gostaria de citar mais duas conexões, que encontramos, que podemos fazer no Salmo 100 com o Novo Testamento, através do capítulo 5 de Efésios. Versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele transborda algumas atitudes. Aquele que é cheio do Espírito, ele transborda alegria, ele transborda gratidão e ele transborda submissão. Veja nos versículos seguintes: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Isso se faz com alegria. E sempre dando graças, versículo 20 do capítulo 5 de Efésios, diz assim: e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Aqui representa a gratidão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui está uma atitude de submissão. Então são atitudes permanentes e que fazem parte do movimento do Espírito nessa celebração. Veja também um outro link, falei de mais duas, então um link é com Efésios e outro link é com Colossenses 3. Diz assim, versículo 16: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, note de novo, salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Aqui está a atitude de gratidão. E aqui à frente começa a sessão de submissão, que daí a palavra diz, né? Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame suas mulheres. E assim, vamos vendo dicas aí de submissão. E o final diz, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Então, conexões feitas, faladas a respeito do que é possível pensar de Salmo 100, e você já deve ter ouvido várias vezes e cantado. E o que gostaria de destacar nessa manhã é que tem muita coisa ligada com essa palavra que envolve o nosso interior. Falamos aqui de que esse salmo tem muito mais a ver com a expressão do nosso interior do que um formato, do que uma liturgia. Então, quando a gente pensa a respeito esse formato, quanto à celebração de culto mesmo, nós podemos pensar diversas coisas a respeito do culto. É vídeo,
é o som, é a câmera, é o pessoal tentando pegar um melhor enquadramento, é a equipe de louvor tentando o melhor arranjo, tocando da melhor forma, pensando naquilo que é falado. Mas se não houver, se faltar alegria, se faltar submissão e se faltar gratidão, tem alguma coisa errada. Ou melhor, está tudo errado. Salmo 100 é um convite para uma celebração, e nós podemos ver aqui, falando a respeito dessas conexões, que é um convite para uma celebração de alegria. Se não existir alegria, se não existir satisfação no nosso interior, vai dar errado. Vai ter algum processo que vai travar. Nós adoramos a Deus com as nossas emoções, e é isso que o texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Celebração é tempo de festa, celebração é tempo de alegria. Nós apresentamos o nosso interior ao Senhor todos os dias, e nós apresentamos a Ele com hinos de contemplação, com hinos de exaltação. Você está na sua casa, você está aqui, você está no seu trabalho, você deve estar adorando ao Senhor com alegria. Faz parte dessa celebração, faz parte da sua vida com Jesus. A nossa vida, as nossas expressões, elas devem ser regadas de entusiasmo e alegria. As pessoas precisam ver alegria em nós. Cristo em nós, esperança para o futuro, esperança para a glória. As pessoas precisam ver que existe um entusiasmo diferente. E é nessa celebração de Salmo 100 que nós encontramos isso. Quando você está louvando ao Senhor, erga as suas mãos. Não fique preocupado com aquilo que está acontecendo durante a semana. Se entregue, renda-se ao Senhor. E louve ao Senhor com entusiasmo. Isso é bonito para quem ministra aqui, quem está aqui à frente, o Dani vai concordar comigo, que é tão legal e é tão bom ver a igreja cantando com alegria. Mesmo com as máscaras, mesmo com todo mundo com o sorriso escondido, mas dá para perceber, existe uma atmosfera de alegria quando a igreja entende que a celebração é feita de entusiasmo. Então note isso, e quando nós aprendemos isso, a gente vai vendo que isso faz parte de toda a nossa vida. Eu me lembro muito bem quando nós casamos, uma das partes mais emocionantes, tanto para mim quanto para a Bru, foi que no nosso casamento a gente fez um período de louvor e nós cantamos e declaramos aquela canção que eu gosto muito, Ele Exaltado. E de fato isso faz parte dos nossos dias. E eu me lembro muito bem que os momentos que mais enchiam o nosso coração de alegria quando nós declarávamos que Ele é o Senhor. Você lembra dessa canção? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é exaltado no seu casamento, Ele é exaltado na sua casa, Ele é o Senhor da sua vida. Por isso, quando você adora com alegria, você adora com entusiasmo, porque Ele é o Senhor. E é importante porque isso vai fazendo parte dos seus dias, e o salmista, ele convida toda a terra a louvar ao Senhor com alegria. A igreja do Senhor recebeu uma comissão de levar as boas novas a todo mundo, e esta missão não combina com tristeza. A notícia que levamos, que Jesus veio para nos salvar, ela aponta para um dia glorioso. Ela aponta para um dia de festa. E quando todo o povo de Deus, todas as nações, tribos, povos e raças estarão diante do trono celestial, declarando santo, 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 aleluia por isso. Por isso nós temos sim períodos nos quais nós nos entristecemos, mas como já disse, a Bíblia fala, o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando houver celebração, quando houver tempo de intimidade com o Senhor, faça isso de forma alegre, de forma feliz. Uma outra atitude a respeito da submissão,
E se não existir submissão, a celebração do Senhor também não vai dar certo. O texto, o versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. A palavra saber, ela significa ter conhecimento, que se adquire também pela experiência. Quando a gente experimenta a vida com Deus, a vida que Deus tem para nós, os planos dele, as direções do Espírito Santo, nós encontramos segurança. E é nessa submissão que nós encontramos segurança. Nós encontramos segurança porque nós temos o total cuidado do Senhor. Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Uma das histórias mais impactantes da palavra, que revela sofrimento na Bíblia, é a história de Jó. A gente não tem muito tempo para abordar todo o seu sofrimento, mas ele sofreu, não foi pouco, foi bastante. E Jó é conhecido como um servo paciente, um servo submisso. E uma coisa me chama bastante atenção, é uma das declarações no capítulo 42 que diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó, ele entende, em meio ao sofrimento, que a sua postura do conhecimento, de conhecer a Deus, ela precisava acontecer pela sua experiência com o próprio Senhor, com a sua relação com o próprio Deus. Um grande escritor cristão diz: um ser humano pode até ter conhecimento acerca de Deus, saber que Cristo morreu por ele, escrever livros sobre vida espiritual, compor hinos de louvor a Deus, saber que Cristo morreu por ele, mas pode chegar também a ser presidente de uma denominação religiosa, ter cargos importantes na igreja, sem nunca chegar a conhecer a Deus de forma vital, pessoal e verdadeira. Que triste se for assim com a gente. Que triste se for assim, se estamos aqui apenas para cumprir uma escala, ou se estamos aqui para cumprir com algum tipo de tradição. Que triste for assim se a gente não tiver uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos saber, e eu não sei qual que é o tipo de relação que você desenvolve com o Senhor. O que eu sei é que o Senhor deseja ser o seu pastor. Ele quer conduzir os seus passos, e isso implica em uma submissão total a Jesus Cristo. Ele quer ser Senhor da sua vida. Então, atitudes de submissão também fazem parte desse trecho de Salmo 100. Caminhando para o final, nós também podemos pensar a respeito de atitudes de gratidão. Se não existir gratidão, nós estamos no caminho errado. Versículo 4 e versículo 5 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que um dia decidiu seguir a Cristo, deve louvar a sua bondade e a sua fidelidade. Porque são atributos e são qualidades de Deus. São elementos constantes, são elementos totalmente confiáveis. Isso significa que Deus não faz coisas boas de vez em quando. Significa que Deus é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é confiável, mesmo quando nós somos contrariados. Deus é bom em todo tempo. E nós podemos ter essa certeza e essa confiança, porque se Ele disse na palavra: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos dias, tenha certeza de que Ele está e estará conosco. Tudo que Ele diz na palavra se cumpriu e se cumprirá. E é nessa confiança, e é nesse temor, e é nesse avanço de gratidão, reconhecendo a misericórdia e a bondade de Deus, que nós avançamos. O que nós não podemos fazer, nós não podemos correr o risco de avaliar a bondade de Deus por ações que nós temos, por ações exteriores, por ações que nós produzimos, por tentativas, muitas vezes, de bondade. Muitas vezes nós tentamos ser bons. Nós, através da busca da palavra e tentando ser como Jesus é, nós tentamos reproduzir o caráter de Jesus, o caráter de Deus.
mas nunca conseguiremos reproduzir na integralidade. Existem tentativas, e nós fazemos isso muito bem. Glória a Deus por isso, porque há um Espírito de Deus em nós. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O único que é infalível a respeito da bondade é o Senhor. O amor do Senhor não falha, nunca falhou e nunca falhará. Glória a Deus por isso, porque isso nos mostra o quanto nós somos seres finitos e dependentes e o quanto nós precisamos fechar os nossos olhos e agradecer todos os dias pelas misericórdias do Senhor em nossa vida. Amém? Gostaria já de chamar o pessoal para tocar. E eu me lembro muito bem a respeito de atitudes de gratidão ao Senhor. O Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós passamos, eu sempre cito alguma coisa a respeito do Projeto Vida, né? O Projeto Vida fez parte da minha história, da história de algumas pessoas aqui na igreja. E eu me lembro muito bem de situações que a gente vivia ali com o pessoal. Esses dias compartilhava aqui no culto com a turma que estava servindo, que às vezes a gente estava longe de Curitiba, trabalhando, né, no campo, trabalhando com um projeto. E às vezes, no final do mês, todo mundo estava cansado, já doido para voltar para Curitiba. E o sentimento era mais ou menos assim: olha, ainda bem que hoje é o último dia, né, nosso trecho aqui. Às vezes a gente passava semanas longe de casa, né, e daí cansado, pensando assim: olha, amanhã é o último dia, hoje é o último dia, amanhã a gente já tá em casa. A grana, o salário já vai estar na conta, já amanhã a gente vai poder descansar. Então existiam vários pensamentos, e eu lembro que conversava com um amigo meu, o Júlio, e às vezes o Júlio ria disso, porque não era tão simples assim. Voltar para casa já era uma adrenalina, porque o ônibus era antigo e sempre dava problema. Então, às vezes ele saía, andava alguns quilômetros e a gente já tinha que trocar um pneu, tinha que fazer alguma manutenção, e já era algo que estragava o entusiasmo do retorno. A grana, não tinha certeza que ia cair no outro dia. Nós dependíamos das ofertas que os irmãos e as igrejas mandavam, e nós dependíamos de Deus, daquilo que Deus tinha para nós naquele tempo. E a gente não sabia o dia que ia ter dinheiro. Quanto ao descanso, então a gente voltava, abastecia o ônibus e já tinha muitas vezes que retornar para o próximo trabalho missionário. Mas uma coisa eu lembro muito bem, que a gente ria e brincava com essas situações, mas a gente fazia isso com o coração muito agradecido, porque nada nos faltava. E aquilo que a gente podia fazer, a gente fazia com alegria, com gratidão. Porque Deus estava operando processos naquele tempo na vida de outras pessoas e nas nossas vidas. E os maiores exemplos de gratidão e de atuação de Deus na nossa vida foi nesse tempo onde nós dependíamos totalmente da graça de Deus somente. Que a gente consiga observar esse cenário no Salmo 100 e viver essas realidades e essas atitudes de alegria, atitudes de submissão e atitudes de gratidão. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar um cântico um pouco mais antigo também, não sei se você conhece. E como eu disse, louve ao Senhor com alegria. Não sei o que você tem passado, não sei como que está e como anda a sua vida nesse tempo, mas acima de tudo, louve ao Senhor com alegria. Celebre a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor nessa manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. De mim, quando sondas no meu coração, sei que tu podes ver.
uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Nós podemos ir além quando nós observamos e contemplamos a fidelidade do Senhor. Amém? Que nessa manhã você retorne para sua casa pensando nessas atitudes que nós encontramos no Salmo 100. Atitudes de alegria, atitudes de submissão e atitudes de gratidão ao nosso Senhor. Que a fidelidade do Senhor te leve a lugares diferentes, a lugares de profundidade com o Senhor e a lugares de intimidade. E é nesse lugar que você encontrará segurança. Amém? Gostaria de orar por você. Pai querido, nós nessa manhã louvamos ao Senhor com alegria. Nós nessa manhã entendemos o quanto o Senhor nos ama, porque a sua bondade é infinita. Obrigado porque a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia fazem parte, Pai querido, são elementos de constância do Senhor. O Senhor não faz apenas em algumas vezes coisas boas. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E em tudo nós devemos ter essa contemplação. Então nos ensina a cada dia a notar, Pai querido, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano, nas ações que nós fazemos, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E dessa forma, transbordando essas atitudes de alegria, transbordando, Senhor Deus, a submissão ao Senhor. Pai, como às vezes é difícil isso, Pai. Como às vezes nós somos levados a observar os nossos próprios desejos e as nossas próprias intenções. E quando nós notamos, nós estamos distantes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter essa verdade no nosso coração de que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor quer dirigir a nossa vida todos os dias. Nos ajuda, Pai, a inclinar o nosso coração a essa submissão e que nunca nos falte, Pai, esse olhar de gratidão. Que nunca nos falte, Senhor Deus,
esse olhar com o coração totalmente agradecido e satisfeito, porque a sua bondade tem nos encontrado e nós somos felizes por isso. Podemos passar sim por momentos difíceis, Senhor, mas a tua graça, o teu poder nos fortalece e nos leva além. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Nos ensina assim a viver dessa forma e a viver os nossos dias rendidos nessa perspectiva que nós comentamos e refletimos aqui nessa manhã. É isso que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.